Fala, meus queridos! Estamos de volta hoje para falar sobre África e cultura afro-brasileira. Dá like no vídeo, se inscreve enquanto rola a vinheta. Hoje nós vamos falar da cultura afro-brasileira no Brasil. Foi somente na atualidade, a partir aí do século XX, que se criou o termo arte afro-brasileira. Mas isso não quer dizer que antes não houvessem artistas ou manifestações artísticas que fizessem referências aos negros e à sua cultura. Falar de arte afro-brasileira é incorrer em diversos questionamentos quanto à sua definição, alcance e obras. A cultura afro-brasileira nasceu profundamente baseada nas raízes das culturas africanas e percorreu um longo caminho de séculos para que essa cultura fosse realmente conquistando autonomia e singularidade própria em seus costumes. Iniciando a cultura afro-brasileira com a chegada dos africanos, dos escravos ao país, as artes produzidas localmente eram, na verdade, releituras e recriações das obras que vinham da cultura africana. Porém, ao passar do tempo, ficou cada vez mais eminente que a principal herança deixada aqui pela cultura africana foram os sentimentos e os valores emocionais deixados para as comunidades descendentes que já possuíam um caráter cultural já constituído. Muito das artes e os elementos artísticos produzidos esculturalmente e artesanalmente pelos afrodescendentes no período colonial imperial foi uma união com as culturas portuguesas e indígenas presentes no convívio dos escravos aqui no país. Além do destaque artístico afro-brasileiro nas esculturas e pinturas durante o período do Barroco, a arte musical foi notoriamente a mais difundida e até hoje repassada e ensinada para as novas gerações. Através dos atabaques, agogôs, tambores e berimbaus, a música afro-brasileira é ainda disseminada através das religiões, dos ensinos culturais e também pela nossa capoeira. O termo cultura afro-brasileira denomina-se um conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde os tempos do Brasil colônia até os dias de hoje. A cultura da África, ela chegou ao Brasil em sua maior parte trazida pelos escravos negros na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeias, principalmente a portuguesa e indígena, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se em geral mescladas a outras referências culturais. Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a nossa música popular, religião, a culinária, o folclore e as festividades populares. Os estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos recebidos durante a época do tráfico, como pela migração interna dos escravos após o fim do ciclo da cana-de-açúcar aqui na região Nordeste. Ainda que tradicionalmente desvalorizados na época colonial e no século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por um processo de valorização só a partir do século XX, que continua até os dias de hoje. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África, e por isso a cultura desse continente exerce ainda grande influência, principalmente aqui na região Nordeste do Brasil. Hoje,
A cultura afro-brasileira ela é resultado também das influências dos portugueses e indígenas que se manifestam na música, religião e também na culinária. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eles eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam assim sua prosperidade. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada, mas a partir do século XX começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais e hoje fazem parte do calendário nacional, com muitas influências no dia a dia de todos nós brasileiros. A música e a dança, a principal influência da música africana no Brasil é o samba. Mas vieram também da África o maracatu, a congada, a cavalhada, Moçambique, maxixe, cabulelê, carimbó, jongo, dentre outras. As expressões musicais são também corporais e refletem aí nas formas de dançar. Vejamos alguns exemplos de expressões musicais afro-brasileiras. O maculelê, ele é uma dança folclórica brasileira com raízes africanas. O jongo, que é uma dança de origem africana, que permitia que os escravos se comunicassem sem que os senhores e capatazes os entendessem. Então, por meio dessa dança, eles contavam suas tristezas, sofrimentos e passavam mensagens, né, subentendidas, que só eles entendiam durante essa dança aí. São também expressões de música e dança, as danças rituais, o tambor de crioula, samba reggae e axé baiano. Na Bahia, a cultura afrodescendente ela se amplificou e repercutiu mundialmente ao servir de inspiração para inúmeras manifestações culturais que foram traduzidas na produção musical de muitos artistas de renome internacional, como Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Carlinhos Brau e muitos outros. Na literatura de Jorge Amado, na etnografia e na fotografia de Pierre Verger, nas artes plásticas de Caribé, de Calazans Neto, Mário Cravo Neto, de Tati Moreno e, por fim, nas grandes escolas do carnaval, como o Lodum, Ileaê, Malê de Baleia, Timbalada, cuja ação desses blocos e entidades carnavalescas extrapolam o artístico e transborda aí para o social, nos afoxés como os Filhos de Gandhi, por exemplo. O culto afro constitui um fenômeno importante na cultura popular da cidade de Salvador, porque em Salvador, 80,9% dos seus habitantes são pretos e pardos. Então, a cidade, que é a terceira maior do Brasil em população, é também considerada como a maior capital negra do mundo fora da África. O samba, o nome samba, ele é provavelmente originário do nome angolano semba, que é um ritmo religioso cujo nome significa umbigada, devido à forma como era dançado. O estilo hoje, ele é o estilo do samba, ele é o cartão postal musical do Brasil e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular brasileira, que é o carnaval. Mas os tambores da África, eles trouxeram também outros cantos e danças. Além do samba, a influência negra na cultura musical brasileira, sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a ponta. O congado, por exemplo, ele originou-se na África, no país do Congo, inspirando-se no cortejo aos reis congos. Era uma expressão de agradecimento do povo aos seus governantes. Então, ao receber a colonização portuguesa, vários africanos foram trazidos aqui para o Brasil para serem escravos
e acabaram trazendo esta tradição e mesclando aqui com a nossa cultura local. O rap, por exemplo, que é comercializado nos Estados Unidos, ele desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip hop e começou com as festas nas ruas, lá nos anos de 1970, por jamaicanos e outros. Eles introduziam as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras de rimas, até que foi se formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 60, quando surgiram os sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar esses bailes. O nosso samba de roda é um gênero musical de tradição afro-brasileira, principalmente aqui no nosso recôncavo baiano. Uma variação musical do samba, tocado com pandeiros, atabaques, birimbaus, chocalho e viola. E é dançado por mulheres. Elas formam uma grande roda, os homens tocam os instrumentos e elas dançando em forma de roda, vão cantando e sambando aí o nosso samba de roda. O maracatu, ele é um dos ritmos de tradição africana, que hoje é difundido em todo o território nordestino brasileiro, especialmente nas cidades de Recife e Olinda. Ele é caracterizado principalmente pela percussão forte, as fortes batidas dos tambores, que teve origem nas congadas, que são aquelas cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Todo o território nordestino brasileiro, especialmente nas cidades de Recife e Olinda. Ele é caracterizado principalmente pela percussão forte, as fortes batidas dos tambores, que teve origem nas congadas, que são aquelas cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. A música criada pelos afro-brasileiros é uma mistura de influências de toda a África com elementos da música portuguesa e, em menor grau, ameríndia, que produziu aí uma grande variedade de estilos. A música popular brasileira é fortemente influenciada pelos ritmos africanos. As expressões de música afro-brasileira mais conhecidas são o samba, maracatu, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada, maxixe, maculelê, axé music. Como aconteceu em toda a parte do continente americano, onde houve esses escravos africanos, a música feita pelos afrodescendentes, ela foi inicialmente desprezada e foi mantida aí por um bom tempo na marginalidade, até que ganhou notoriedade no início aí do século XX e se tornou a mais popular dos dias de hoje. Então, essa influência africana, eles têm as principais características dos africanos, são a musicalidade e suas danças, que são compostas por diferentes ritmos e instrumentos. Então, a criatividade proporcionou a criação de vários instrumentos musicais. Entre eles, a gente pode destacar aqui o xequerê, o agogô, atabaque, o birimbau, o tambor, o chocalho e o afoxé, que são os principais. A nossa famosa capoeira e tradicional capoeira, ela é vista nas ruas e ladeiras de Salvador e tem aí a sua história relacionada à opressão, porque essa dança ou arte marcial, como queiram chamar, ela surgiu com a implantação da escravidão aqui no Brasil, por volta de 1538, e com a vinda dos africanos, eles vieram também a bagagem, os costumes, que eram a forma de minimizar o sofrimento aqui no Novo Mundo. Os rituais religiosos e danças feitas na terra natal já mostravam os primeiros passos que iriam culminar aqui na nossa capoeira. Logo depois das primeiras fugas de escravos, os fugitivos
eles necessitavam de algo para se defender e que lhe desse a habilidade de atacar os capitães do mato. Então, com movimentos de ginga, com saltos e chutes, a antes dança comemorativa já ganha aí um caráter de luta. A eficácia da capoeira veio em forma de vitória em diversas batalhas, seja em relação à opressão social daquela época ou em guerras como a Guerra do Paraguai. O nome capoeira, ele tem origem nos terrenos que tiveram mato queimado e apresentam a sua vegetação crescente. E eram nesses espaços que os escravos eles tinham condições favoráveis na hora de lutar em prol da liberdade da vida, porque eles dominavam aí aquele local. Durante décadas, a capoeira ela foi proibida aqui no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação, mais para o esporte do que para uma manifestação cultural, foi apresentada ao presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. Então o presidente ele adorou e chamou a capoeira de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Um grande prazer, né, o brasileiro carregar aí o título, né, de incentivadores dessa prática da capoeira em todo o mundo. A religião afro-brasileira ela se caracterizou pelo sincretismo com o catolicismo, onde unia os aspectos do cristianismo às suas tradições religiosas, para que pudessem realizar as práticas religiosas africanas escondidas secretamente. Então eles faziam uma associação dos santos da Igreja Católica com os orixás, para assim dispersar a atenção dos seus senhores e praticar aí as suas religiões de matrizes africanas, uma vez que essa conversão era apenas aparente. Então assim nasceram do sincretismo o batuque, o xambá, a macumba e a umbanda, enquanto se preservaram algumas variações africanas da quimbanda, cabula e o candomblé. A África ela é o continente com mais religiões diferentes de todo o mundo. Ainda hoje são descobertos novos cultos e rituais sendo praticados pelas tribos mais afastadas na África. Na época da escravidão, os negros trazidos da África, eles eram aqui batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Porém, essa conversão não tinha efeito prático e as religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente e em espaços afastados, nas florestas, senzalas e nos quilombos também. A cultura africana influenciou bastante a nossa culinária. Uma outra grande contribuição dessa cultura africana se mostra aí a nossa mesa. Pratos como o vatapá, acarajé, caruru, munguzá, o sarapatel, baba de moça, as cocadas, bala de coco e muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admirada em todo o mundo. Mas nenhuma receita dessas se iguala à popularidade da nossa feijoada. Quem aí não gosta de uma feijoada? Bem, essa feijoada ela é originada das senzalas. Ela era feita das sobras de carnes que os senhores de engenho eles não comiam. Então, enquanto as partes mais nobres iam para a mesa dos seus donos, aos escravos só restavam as orelhas, pés e outras partes dos porcos que, misturadas com feijão preto, eles eram cozidas em um grande caldeirão e deram origem a um dos pratos mais saborosos e degustados da nossa culinária nacional. Atualmente, porém, consideram a feijoada brasileira uma adaptação tropical da feijoada portuguesa, que não foi servida normalmente aos escravos. Apesar disso, a cozinha brasileira ela foi muito influenciada pela cozinha africana,
mesclada com elementos culinários da Europa e indígena também. A nossa culinária baiana, ela é a que mais demonstra a influência africana nos seus pratos típicos, como o nosso acarajé, caruru, vatapá e a moqueca de peixe. Esses pratos são preparados com azeite de dendê, que ele é extraído de uma palmeira africana trazida ao Brasil nos tempos coloniais. Na Bahia existem duas maneiras de se preparar estes pratos afros. A primeira é a mais simples. As comidas elas não levam tempero e são feitas nos terreiros de candomblé para serem oferecidas aos orixás. Na outra maneira, empregada fora dos terreiros, as comidas são preparadas com muito tempero e são mais saborosas, sendo vendidas principalmente pelas baianas do acarajé e degustadas em restaurantes e nas nossas residências também. Eu separei aqui para o final para falar de uma manifestação cultural africana que é a mais forte para eles, que são as máscaras. Durante muito tempo, as máscaras africanas elas foram vistas pelos colonizadores europeus como peças exóticas. Eram exibidas como curiosidades nos museus ou nas residências de viajantes ricos e colecionadores. Mas para os povos africanos, elas têm um significado espiritual e religioso, e desde tempos remotos são usadas em celebrações, em nascimentos, rituais de iniciação, colheita, funerais, casamentos, preparação de guerra, para curar doentes e outras situações também. O uso dessas máscaras é uma característica dos povos da África. Um povo ele pode ter dezenas de máscaras diferentes e em outro os numerosos povos do continente existem vários tipos de máscaras e para cada situação eles utilizam um tipo de máscara. A máscara africana ela é dessa forma importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Bem, eu expus aí um pouco dessa rica cultura africana e afro-brasileira. Pesquisem, se aprofundem no tema, vale muito a pena. É uma rica e alegre cultura que faz parte aí das nossas raízes. Hoje eu quero deixar o desafio que vocês façam a representação de uma máscara africana. Pode ser com papel, com papelão, com a telha cerâmica, com madeira. Caprichem nas cores e nos elementos africanos. Aí no canal já tem um vídeo onde eu faço uma máscara africana a partir de uma telha. Então se divirtam, caprichem e façam o desafio. Muito obrigado, dê like no vídeo, ajudem aí o professor, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!